Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Good Connections com Leslie e Vivi. Feliz, gente, de estar aqui mais uma vez com vocês, né, para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Sim, minha amiga, e sem contar que é sempre um prazer estar com você. É uma alegria a Muita gente estar alegria. juntinho aqui e juntinho com vocês. Pois é. E você que vem nos acompanhando, já aproveita para não esquecer, não deixar para o final, dar o seu joia, o seu gostei, o seu like, Sim. não importa em que lugar do mundo que você está, para que o vídeo, né, Sim. quando terminar, não vai para o próximo sem você deixar o seu like. Sim. E compartilha com sua família, com seus amigos, compartilha com aquela colega de trabalho que está precisando ouvir uma palavra, Sim. né? São só 30 minutinhos, passa rapidinho e são sempre assuntos que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Amém. Lembrando que a gente conversa aqui sobre as nossas experiências, né? Como verdade, Vivi. mulher, como profissional, como mães, esposa, né? E aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Na nossa simplicidade, sendo normais. Eu me segurei, porque eu sempre dou essa garra. Falando assim, como a gente é normal. Hoje ela não falou, Hoje eu falei, não. né, gente? Para dar uma... É só para me cutucar, né? Eu entendi. Mas o povo se diverte. Diga aí se vocês não se divertem com a gente. Pois é, as gafes, né, que a gente dá. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que Conta. é preparando nossa casa. Mas que casa é essa? Eita. Opa, é a minha casa, eu preciso dar uma arrumada nela, preciso trocar, fazer uma reforma. Não bem essa casa, mas sim a casa, o nosso templo, como está a nossa vida com Deus. Amém. Então, hoje nós vamos falar baseado no texto de 2 Samuel, capítulo 6. Uma história bem interessante que a minha amiga Leslie aqui vai compartilhar com vocês. Então, gente, vou fazer apenas um resumo, né? Depois tira um tempinho, ora, abre a Bíblia e leia a Bíblia. Tenho certeza que Deus vai ministrar muito mais ao seu coração, amém? É uma passagem longa, mas eu vou fazer um resuminho. O que aconteceu ali, né? O rei Davi estava levando a arca de Deus. Trazendo de volta para Jerusalém, trazendo, né, para a cidade de Davi. E o que aconteceu na caminhada? Eles estavam levando a arca de Deus numa carroça nova, né? Inclusive era nova, lá disse que era nova. E a carroça meio que balançou ali naquela estrada meio imperfeita. E das pessoas que estavam ali perto, Uzá, segurou a carroça. E ali foi fulminado e morreu, né? Uau. Foi tremendo, assustador, né? Porque ele só quis ajudar, né? A intenção era boa. Na história. A intenção era boa, mas não era para ter sido feita. Então, ele morreu com aquilo ali meio que chocou Davi, rei Davi. E ele disse, espera aí, para tudo, né? Para tudo. A arca não vai agora para Jerusalém, para a cidade de Davi. A arca vai para a casa do... Obed-edom. Exato, Obed-edom, o geteu. E aí entra o que a Vivi está falando, né? Sobre receber a presença de Deus na nossa casa, né? E aí eu estava conversando com a Vivi essa semana e com o grupo sobre essa passagem, que quando a gente vê a situação, a gente, né, às vezes passa até despercebido, mas imagina a situação de Obed-edom. Sabendo que alguém já tinha sido fulminado. Exato. Né? Tipo assim, o rei Davi, ei, tem uma boa para te contar. Você está recebendo a arca. Ele, que bênção. Então, mas ela fulminou uma pessoa há pouco tempo, né? Uma pessoa tocou na arca e a pessoa morreu. E mesmo assim, Obed-edom recebeu, né? O geteu recebeu a arca. E ali em 2 Samuel 6,11 diz que a arca permaneceu sobre a casa dele por 3 meses. E eles começaram a prosperar em tudo, né? E logo em seguida, o rei Davi, né, decidiu trazer a arca, mas de uma forma diferente. Primeiro, ela estava sendo carregada numa carroça que não era para ser carregada por uma carroça, era para ser carregada por levitas ou sacerdotes. Então, ele fez da forma que era para ser feita, né? Com os levitas fazendo sacrifícios e aquela muita unção, muita alegria, muito louvor, né? E ele celebrando, né? Recebendo com alegria a presença de Deus. Mas, basicamente, o que Deus fala comigo sobre essa passagem Obed-edom recebeu a arca, né, que significa a presença de Deus,
Mas para ele receber, se a gente for imaginar, por exemplo, se alguém me trouxer, trazer algo, né, grandioso para minha casa, eu vou querer remover tudo do meio e vou colocar aquela coisa, né, a presença grandiosa de Deus no centro, né? Para colocar a presença grandiosa de Deus no centro, algumas coisas precisam ser removidas, Vivi. Sim. E é aí que a gente está trazendo essa história para o nosso contexto da nossa vida. Porque naquele tempo, a presença de Deus, de fato, estava naquela arca. Mas depois que Jesus veio e redimiu, ele veio, viveu uma vida santa, deu a vida dele pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou. O véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rompido e ele está hoje aonde? Aqui. Amém. A presença de Deus está aqui. Amém. E muitas vezes, para receber a presença de Deus nas nossas vidas, a gente vai precisar abrir o nosso espaço, tirar o quê? Tirar as coisas que estão amontoadas dentro de nós. As nossas emoções, feridas, amargura, angústia, tantos sentimentos. O que Obed-edom fez? Ele organizou a casa dele para receber a presença de Deus, né? Então você imagina que você tem uma sala cheia, você vai receber a presença, você vai o quê? Afastar. Deixa eu tirar isso aqui, tá demais, isso aqui não, deixa. E assim, né, que a Bíblia nos ensina a fazer com relação à presença do Senhor. À medida que nós convidamos Ele para entrar dentro de nós, que a gente recebe Ele para habitar dentro de nós, não vai ter mais espaço para coisas ruins, né? É verdade, é verdade. E quando eu vejo assim, quando a gente recebe a presença, vai ter o desconforto, né? Porque, com certeza, ele teve que fazer a faxina ali para receber a arca de Deus, né? Sim. Então, assim, muitas vezes, Deus vai nos pedir sacrifícios, né? Quando eles estavam levando a arca, eles davam as passadas e sacrificavam, né? Então, tem o sacrifício, né? De abrir mão das nossas vontades, né? Das coisas que desagradam a Deus, da gente se esforçar para agradá-lo, né? Para ter a presença dele. Você vê que a casa de Obed-edom, ela começou a ser abençoada, a prosperar. Ao ponto de chegar aos ouvidos de Davi, porque Davi estava lá, passaram-se 3 meses, né? Você vai lá no texto, né? 2 Samuel 6, lê a história toda para você ter esse conhecimento. Mas Davi estava lá, talvez ainda pensando como é que eu vou trazer essa arca, talvez. A história não explica os detalhes, por que Davi levou 3 meses para ir buscar a arca. Mas o que a gente sabe é que alguém foi lá e disse assim, olha, rei Davi, a casa de Obed-edom está prosperando muito. E aí, claro que Davi criou uma urgência. Peraí, vamos preparar e trazer essa presença do Senhor de volta para Jerusalém, né? Então, e o que foi o fator que mudou na primeira vez que Davi estava carregando essa arca? Um deles também foi a adoração. Sim. Né? Eles, como você disse, eles caminhavam, adoravam, sacrificavam, adoravam, sacrificavam. E a obediência, né, Vivi? Porque quando aconteceu que o Uzá, ele morreu, né, ao tocar a arca estava sendo carregada por uma carroça que era nova, não era nem uma carroça velha caindo os pedaços. Lá diz que era uma carroça, né? Excelente, tenho certeza que Davi não botou em qualquer carroça, mas o propósito não era para ser carregado como uma carroça. Por mais que a intenção seja boa, se não for aquilo que Deus ordenou, não vai dar certo, vai dar ruim. Então, assim, a segunda, quando ele tirou da casa do Geteu, o Obed-edom, e começou a levar de volta para Jerusalém, ele começou a seguir aquilo que estava escrito, né? Aquilo que Deus tinha dito para ser feito. Então, isso é o poder também da obediência, né? Quando a gente obedece, ali é a bênção do Senhor, né? Então, no começo não estava sendo feito como deveria, apesar de ter louvor e adoração. As pessoas vinham dançando com tamborins, ele estava feliz e aconteceu aquela tragédia da pessoa morrer, né? Há um preço, Vivi. Há um preço ao receber a presença. Mas a coisa mais maravilhosa é ter a presença, porque na presença a gente tem abundância de alegria, a gente tem paz, a gente tem prosperidade. Gente, prosperidade não é só estar muito bem financeiramente. Prosperidade é ser bem-sucedido naquilo que Deus te colocou para fazer.
é ter uma vida de paz, de alegria, de comunhão. É tanta coisa incluída em ser próspero. Às vezes as pessoas associam só com dinheiro, exato. Às E- vezes, às vezes tem uma pessoa rica que não é próspera. Não. E tem uma pobre também Que não ela é. Ah, ok. Eu ia falar Porque tem a pobre financeiramente que também não é próspera, né? Eu falando emocionalmente, espiritualmente, né? Então, Sim. assim, o que garante a nossa prosperidade, a nossa paz, o nosso joy, a nossa alegria é ter a arca de Deus dentro de nós. Quando a arca de Deus está dentro de nós, no centro, todas as coisas entram em ordem. E quando a arca de Deus está dentro da nossa casa, automaticamente começa a se colocar as coisas em ordem. Porque nosso Deus é um Deus de ordem, né? Você está falando, eu fico imaginando, Leslie, a vida de Obed-edom. Ele, de repente, ele não tinha planos. Ele abriu a porta da casa dele. Escancarou, pode mandar. Você não vê ele questionando, né? Não vê ele questionando. Então, eu fico imaginando quanta alegria daquela família de saber que a presença genuína do Senhor estava ali, no centro, né? Então, eu fico imaginando esses 3 meses de tanta alegria, né? Esse gozo, essa alegria. E aí, relacionando com essa prosperidade, porque as pessoas associam prosperidade só com dinheiro. De fato, a sua maioria das pessoas acha que prosperidade é isso. Mas a prosperidade é tudo que você faz vai bem. Seja um serviço, seja no seu trabalho, aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo, vai bem, nas suas palavras, os amigos querem estar em volta porque você é uma pessoa que sempre vai ter um conselho bom para dizer, né? A alegria do Senhor é a sua força. É verdade. Né? Então, a prosperidade, o sucesso, né? Essa prosperidade é isso, é estar bem sucedido em tudo aquilo que Deus estabeleceu para você, e tudo aquilo que você faz sabendo que é o Senhor que está com você, né? Então, eu fico imaginando. E você sabe, Leslie, que quando estive em Israel, eu tenho uma tenda, que ela é localizada na onde seria a casa de Obed-edom. E é uma tenda de adoração. Amém. E você imagina que ele ficou marcado na história, ao ponto de que até hoje as pessoas vão até aquele local para adorar o Senhor. Né? Esse marco, né, do que é abrir a sua casa. Ele marcou a história quando ele abriu a casa dele para receber a presença do Senhor. Ele não ia imaginar o impacto depois de quantos 1000 anos as pessoas ainda iam lembrar da família dele. É verdade. E eu pensando sobre essa situação também, Vivi, às vezes, a gente falando sobre receber a presença, algumas pessoas, elas não abrem, não escancaram a porta do coração ou da sua própria casa, né, para Deus, por medo. Porque, imagine só, ele poderia estar com medo de, quando a arca entrar, implicar em várias coisas. A ter que abrir, vulnerabilidade, né? ter que perder algumas coisas, né? Ter que abrir mão de algumas coisas, ter que sacrificar, né? Para ter a presença. E muitas vezes algumas pessoas dizem, não, é melhor não, né? Deixa a arca lá do lado de fora, né? Por medo do preço que tem que pagar. Mas, gente, eu preciso te dizer, não tem coisa mais maravilhosa do que você abrir a porta da sua casa, do seu coração, para a presença de Deus. Vai ter sim sacrifício, mas deixa eu te dizer, ele vai pedir somente aquilo que está fazendo mal para a sua vida. Ele vai querer remover as coisas que ele vai ver que não vai te edificar. Vai ser algumas vezes desconfortável? Sim, vai ser. Mas se prepara, porque a presença, ela traz muita alegria, muita paz. E é uma paz que não tem dinheiro, não tem relacionamento, não tem nada terreno que pode te dar, é somente da presença de Deus. Então, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua casa para a arca entrar. E hoje a pergunta assim para você, o que está faltando, né? O que precisa você tirar do lugar aí no seu coração para a presença de Deus entrar completamente? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou indo na igreja. Mas ela não mudou de vida. Ela continua rancorosa. Ela continua fofoqueira. Ela continua maliciosa. Então, quer dizer, você não
preparou o ambiente, você não arrancou, não se tornou vulnerável e confessou seus pecados e lá, Senhor, trata com esse mal que eu tenho, de usar a minha boca para amaldiçoar, de ter esse olhar negativo sobre tudo, sobre todos, cura essas feridas, né? Trata com orgulho, trata com a rejeição, Jesus, eu tô aqui, a tua presença está aqui, Jesus, arranca isso de mim, porque a Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados, e às vezes a gente quer ser hipócrita, né? Jesus, pode ficar aqui, Jesus, mas não mexe nisso aqui não, deixa isso aqui, não quero mexer nessa ferida, né? Então, Obed-Edom, ele traz isso pra gente, de que ele moveu, ele abriu completamente para essa presença. Então, como você disse no início, isso tem que ter o desconforto. Eu quero receber essa presença de verdade, eu quero sentir completamente o gozo e a alegria do Senhor em mim. Então, eu vou ter que abrir. Eu vou ter que abrir essas áreas. E todo dia a gente tem que fazer essa faxina mesmo, né? Agora, vamos falar de um outro personagem da Bíblia, que até tinha uma música que uma época virou super famosa e tocava em todo lugar, que era o Zaqueu. Como Zaqueu, já achou a música? eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Gente, desafinada até umas horas. Tem uma amiga minha que ela sempre brinca. Uma amiga, esse não é o seu dom. Sincera, essa amiga. Amiga brutalmente honesta. Ai, e aí, me conta essa história, me conta. Então, vou lá. Eu vou até ler, que é um trechinho pequeno. Mas antes de você começar a ler, eu queria falar só mais uma coisinha sobre a história da presença, né, na nossa casa. Algumas vezes a gente tem a presença, né, mas ela não está no centro. Ela não habita todos os lugares da nossa casa. A gente fala assim, Jesus, tipo assim, você é bem-vindo, mas você fica só na sala de estar. Você não está permitido entrar naquele quartinho fechado que está ali na esquina, ali no cantinho da casa. Como assim? Deus, ele quer ser o centro da nossa casa. Ele quer habitar todos os quartos, todos os ambientes da nossa casa. Por quê? Porque ele quer nos abençoar, ele quer trazer luz para todos os ambientes. E às vezes a gente tem um quartinho fechado, um quartinho escondido dentro de nós, né? Um quartinho espiritual que é uma ferida, é um trauma, é uma amargura, é uma falta de perdão. Que Deus quer entrar, Ele quer levar a presença, Ele quer levar a arca ali naquele lugar, porque Ele quer trazer luz, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação. Então, abra todas as portas, né? A porta de todos os ambientes da sua casa, do seu coração. Fala, Senhor, aqui está doendo. Eu não sei como é que vai ser essa faxina, mas vem, entra. Faz o que precisa ser feito. Se eu tiver que fazer o sacrifício de ir lá pedir perdão, ir lá liberar perdão, refazer aquilo que eu fiz errado, Deus me guia. Gente, você vai ser muito abençoado. Porque quando a arca reina, a bênção chega, amém? Exatamente. A Bíblia fala, né, que Deus, ele se compadece de um coração sincero, né? Amém. E quando a gente se coloca diante dele para confessar nossos pecados, nossas fraquezas, né? Eu tenho o hábito de escrever, né? Parece que a minha comunicação eu oro muito, mas eu gosto muito de escrever minhas orações, minha conversa com Deus, porque para escrever você tem que pensar 2 vezes. Às vezes falar, a gente fica, fala, Senhor Jesus, abençoe, mas escrevendo fica ali registrado, você vai analisando bem, né? E constantemente eu tenho que coloco um asterisco, uma área da minha vida que eu falo aqui, Jesus, eu pensei que eu não tinha esse problema, mas eu tenho, me ajuda aqui. E esses dias eu estava listando algumas coisas, e aí dentro daquilo eu falei, Jesus, isso aqui, eu achei que eu não tinha isso, mas eu tenho. E eu preciso ser transformada nessa área, eu preciso de ajuda nessa. E isso é convidar o Senhor para habitar, porque Ele quer sinceridade da nossa parte, sabe? Amém. Eu não consigo sem o Senhor. Quando eu vejo, já caí, né? Já abri minha boca e falei de novo. Jesus, me ajuda aqui. Então, é isso, né? A gente convidar Ele para estar em todas as áreas, não só num cantinho, numa parte da casa. Você é a casa, deixa Ele entrar em todas as áreas. E aqui, olha alguém que também recebeu um convite para receber a presença de Deus na casa dele, e ele se alegrou com isso. Olha lá. Em Lucas 19, verso 1.
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E olha, olha só, e olha o que aconteceu. Então, ele desceu rapidamente, quer dizer, não fez, ai, meu Jesus, será? Meu Deus, vamos descer. Não, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ai, que história mais linda! Né? Assim, e você vê como as pessoas gostam de julgar, né? Olha que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Quando Jesus me chama, ele fala, Viviane, né? Ele me conhece pelo nome, ele me conhece, eu não posso me esconder, né? Ele sabe quem eu sou. Então Jesus foi lá, olhou para o alto, que estava lá se esforçando para ver Jesus, chamou pelo nome e prontamente ele o recebeu com alegria. Aleluia. Né? Então, esse chamado de Jesus a gente tem que receber com alegria. Né? E quando o povo veio dizendo que mas ele vai comer na casa de um pecador, Jesus, a presença de Deus, veio para os pecadores, veio para nos redimir dos nossos pecados, né? Veio para mim, né? Veio para você. Para nos salvar. Veio para nos salvar. Amém. Então, que tremendo, né? Ele veio. E aí, qual que foi a atitude de Zaqueu para limpar a casa dele? Para receber a presença de Deus? Foi confessar o seu pecado. E dizer, olha, se eu tenho ainda, se eu tirei mais, se eu extorquei alguém mais do que eu devia, eu vou devolver. Quer dizer, arrependimento de pecado. Restituição, né? Mudança de vida, né? E então, a presença do Senhor, ela veio para todos nós. Não importa, né? Qual área da sua vida você tem tido dificuldade para se arrepender. É verdade. Mas hoje a alegria do Senhor vai entrar na sua casa. Amém. Em nome de Jesus. E te chama pelo nome. Amém. Né? E você abre as portas, escancara, abre o seu coração. Escancara, fala, Jesus, vem. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Olha o que esse louvor fala, gente. Entra na minha casa. Então, quem é essa casa? É o templo do Espírito Amém. Santo. Entra na minha casa. Muda, mexe com a minha estrutura. Vai lá, ajoelha, confessa, abre seu coração. Faz aquela lista lá. Jesus transforma, tira isso da mim. Eu não quero mais ser assim. Eu não vou fazer. E ele vem. Te chama pelo nome. Amém. Ele vem para te salvar. É a sua vida. Você vai saber o que é experimentar dessa prosperidade que Obed-edom experimentou na casa dele. E a Bíblia fala, né, que a prosperidade veio na casa dele. Não falou que veio na vida de Obed-edom. Então, quando Jesus entra, ele vem para mudar a vida da nossa família. Começa por você. Vai lá no seu cônjuge. Vai lá na sua esposa. Vai atingir seus filhos. Contagia todo mundo, né? Contagiando a presença do Senhor. Nada fica do mesmo jeito depois que ele entra. Oh, glória! E é pro bem, gente. O inimigo das nossas vidas, ele muitas vezes coloca medo no nosso coração para a gente não abrir todos os compartimentos. Né? Às vezes nem abrir a porta da frente, quanto mais os outros compartimentos. Abra a porta do seu coração com a alegria. Você vai ver o que é viver uma vida abundante aqui na terra com o Senhor. Então, anota aí de novo. Vai lá, medita 2 Samuel, capítulo 6. Amém. E Lucas 19, Amém. Trazendo a história de Zaqueu. Amém. E convida Jesus para entrar na sua casa nesse dia. E a gente está aqui
mais uma vez com muita alegria para esse momento com vocês. E, ok, obrigada, Lê, a nossa câmera hoje, que está ali nos ajudando. A Letícia, coisa mais linda. Um abraço para você, Lê, por servir, por voluntariar. Amém. E eu quero, a Lê acabou de lembrar, eu já esqueci de pedir de novo, dá o seu like, compartilha. Seu joinha, compartilha com seus amigos e familiares. Essa palavra que tem edificado a nossa vida, a nossa oração é para que edifique a sua também. Que você traga a memória que Deus é bom e Ele quer dar uma vida próspera para você. Amém? Amém. E nós nos vemos no próximo The Good Connection com Leslie Vivi. Até mais! Que Deus abençoe!